Boa tarde, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores e senhoras, queridos amigos, bem-vindos ao início de mais um ano de trabalho, atividade, encontros prazerosos e intelectualmente proveitosos, imaginamos todos. E estávamos todos um pouco com saudade. Começo agradecendo ao público fiel que volta aqui ao nosso Teatro Raimundo Magalhães Júnior. E hoje damos início ao nosso programa de ciclos de conferências. Como no ano passado, começamos abordando filosofia. No caso de hoje, Existência e Alternativas, um olhar sobre Kierkegaard, se é assim que se diz. É o tema que vai ser apresentado hoje pelo conferencista acadêmico Eduardo Portela, o ciclo todo sobre a coordenação do acadêmico Marco Lucchesi. O título específico da palestra de hoje, a cargo do Portela, é Kierkegaard, a reconstrução da existência. Passo a palavra agora a Marco Lucchesi, que vai fazer a mediação da mesa e a apresentação do conferencista. Senhora Presidente, senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, amigos da casa, é com prazer, então, que passo a apresentação de mestre Eduardo Portela, que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Estudou em Madrid Filologia Romanística, Crítica Literária e Estilística, com os grandes como Damaso Alonso, Carlos Busonio, e Filosofia com Javier Subiri e Julián Marias. Estava em ótima companhia, como se pode ver. Professor catedrático da UFRJ, dirigiu a Faculdade de Letras da UFRJ, ministro de Estado de Educação, Cultura e Esportes, do governo João Figueiredo, secretário de Estado da Cultura, diretor-geral da Unesco em Paris, presidente da Conferência Geral da Unesco, ainda em Paris, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, professor catedrático da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Fundou e dirige a revista Tempo Brasileiro, e, igualmente, diretor cultural das edições Tempo Brasileiro desde o ano de 1962. É membro da Hispanic Society of America, nos Estados Unidos, da Academia Brasileira de Educação, do Instituto de Ciências de l'Hombre, da Société Européenne de Culture e da Société des Amis de Montaigne, em Paris. Igualmente da Académie Européenne des Arts, des Sciences et des Lettres, em Paris, e da Casa de América, em Madrid. Das muitíssimas publicações, citamos Literatura e Realidade Nacional, Teoria da Comunicação Literária, Crítica Literária, Vanguarda e Cultura de Massa, O Intelectual e o Poder, Expressão Literária em Gilberto Freire, O Romance de 30 no Nordeste, dentre uma pleiade de outros artigos, ensaios e livros que continuam, de fato, a demonstrar a vida e a pluralidade do pensamento de Eduardo Portela, chegando a alunos, amigos, e a um fã-clube muito extenso. Passo, então, a palavra ao mestre Eduardo Portela. Meus amigos, senhoras e senhores, minha presidente, narradora Ana Maria Machado, Marco Lucchesi, que coordena este ciclo, e eu fico particularmente satisfeito por ser ele, porque nele coabita o poeta e o crítico. Eu tenho uma má vontade muito grande
com os poetas que fazem crítica de poesia. Isso é alguma coisa que me acompanha há muito tempo. Por que eu tenho essa má vontade? Porque eu acho que os poetas se projetam no outro e não escrevem sobre o outro. Escrevem sobre si mesmo, tomando como ponto de partida o outro. Por outro lado, eles não dispõem de condições técnicas, não têm um acervo teórico que permita um real exercício crítico. E não tem porque eles são anteriores à chegada de disciplinas básicas como a teoria literária, como a poética, essas disciplinas que eu tenho a impressão que foi com essas disciplinas que a crítica literária adquiriu maioridade no Brasil. Antes, a crítica era um conjunto de impressões talentosas, algumas vezes até brilhantes, mas sem a necessária consistência crítica. Em Marco Lucchesi, ele não só no fazer literário, no fazer poético, ele se distingue pelo discernimento crítico, porque já no fazer do poema se sabe quem se faz acompanhar de um nível satisfatório de criticidade. Alguns explodem emoções louváveis, algumas vezes generosas, mas falta sempre uma certa consistência crítica. Marco é poeta e é crítico. A nossa academia, como já disse a presidente Ana Maria Machado, vem procurando abrir o leque de suas preocupações. Reúne intelectuais renomados, como Sérgio Paulo Ronet, Emanuel Carneiro Leão, Vamiré Chacon, para falar do emblemático filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard. Estamos registrando, com admiração e respeito, o centenário de um pensador que continua nos provocando. Suas datas são 1813 e 1855. Viveu pouco para o muito que pensou. Desde cedo, o pensamento de Kierkegaard, essa palavra Kierkegaard, eu lhe confesso que eu pronunciava sempre à maneira ou francesa, ou espanhola, ou italiana, ou mesmo portuguesa. Foi onde eu li pela primeira vez esses livros. E uma vez na Unesco, eu me deparei com alguém, num grupo de dinamarqueses, e o embaixador da Dinamarca estava. E alguém me pronunciou o nome do Søren Kierkegaard. Aí eu tomei quase um susto, mas absorvi. E quando o embaixador da Dinamarca se aproximou de mim, eu falei: olha, eu admiro muito o seu compatriota Søren Kierkegaard. Aí ele me deu um abraço, se entusiasmou, mas o senhor pronunciou tão bem essa palavra. E eu senti que ele queria prosseguir a conversa comigo. Eu fui logo, imediatamente, me retirando da sala, antes que as coisas se complicassem. Bom, mas, enfim, esse cara, esse Søren Kierkegaard, não é o Roberto Carlos, não, é o Søren Kierkegaard. Desde cedo, o seu pensamento se desdobrou em 3 núcleos sucessivos e simultâneos, que abriga o estético, o ético e o religioso. Tendo sido por algum tempo considerado romântico e confiável interlocutor de Hegel, ele logo se afasta da percepção lógica da realidade. Esse traço identitário de Hegel, ele vai progressivamente se distanciando de Hegel.
declara-se progressivamente contra os sistemáticos e os racionalistas. E insiste em valorizar o existir diante do conhecer. Talvez ele pudesse inverter uma famosa frase cartesiana. Descartes dizia, eu penso, logo existo. Talvez o Kierkegaard diria, eu existo, logo penso. O ser do homem, segundo ele, é existir, não raro tragicamente, entre a angústia e o desespero. São duas referências básicas do pensamento dele, a angústia e o desespero. A hipersubjetividade romântica se vê questionada pelas escolhas da existencialidade. Ou seja, a hipersubjetividade, o essencialismo romântico, se vê questionada pelas escolhas da existencialidade. As construções do espírito absoluto, da razão suficiente ou autossuficiente, vão cedendo lugar à meteorologia existencial. Ou seja, o balanço do tempo registrado pelas torres meteorológicas da existência. Da sedução romântica ficou o ilustrativo Diário de um Sedutor, o livro reverencial dele, A Dor Vivida pela Renúncia ao Amor, de Regina Olsen, ficou Temor e Tremor, recado enviesado à paixão extraviada. Daí por diante, passa a duvidar de tudo, a confrontar a ideia de sistema, a ironizar o espírito puro, descartando o princípio hegeliano de que o pessoal é o real, encontrando aí sólido alicerce para a sua filosofia do existente concreto. Ele buscava o existente concreto, na época de predomínio radical do idealismo, do absolutismo da razão. Ele recusa, portanto, as indicações de validez objetivo-sistemática, tão cara a Hegel, verticaliza a existência individual, o isolamento existencial, valorizando o que chamou de a patética irrealidade do solitário. O percurso é acidentado, porém coerente. A vida, essa travessia por entre o emaranhado das contradições, ele opera o tempo todo dentro de contradições, com a maior desenvoltura e a maior harmonia, se pode dizer. Ele era um conviva, um cultor da contradição. Ele prossegue. No entendimento da realidade, a dimensão religiosa ocupa um lugar de destaque. Trata-se de transformar a realidade acompanhado de Deus. E não tardará em assumir a condição de confessor da verdade. Ocasião em que se reconhece, numa polêmica famosa no periódico O Corsário, ele se reconhece ferido, mas purificado. É um caso estranho e, em oposição a Sartre, ele mantém o fundo religioso, o compromisso com Deus. Sartre era um filósofo, um pensador laico, pôde se movimentar com mais liberdade. Na linha do seu compromisso com a individualização, prefere
como confessa no seu diário, ficar a sós com Deus. Ele fica a sós com Deus, mas se apaixona e rompe com a sua paixão, de maneira que as contradições frequentam o interior de Kierkegaard. O máximo que concede é traduzir Hegel. O filósofo da fenomenologia do espírito afirmava, com todas as letras, que, aspa, o homem particular, o indivíduo, é ainda Hegel quem fala, é uma consciência infeliz. Kierkegaard, mudando o foco especulativo, admite a existência infeliz. Ou seja, a infelicidade muda de endereço da consciência para a existência. O ser do homem se vê obrigado a reconstituir a sua existência entre a angústia, ele tem um livro famoso, O Conceito de Angústia, e o desespero, outro livro, Desespero Humano, sem perder de vista os sinais de Deus, quando aceita e até quando questiona a união conjugal, preferindo guardar a distância regular com respeito ao egoísmo. Com isso, defende-se da sociabilidade predatória e intensifica o seu diálogo com Deus. Consegue prever, como registra no seu diário, a corrida avassaladora das massas e o isolamento do espírito. É impressionante que isso que depois Ortega y Gasset chamou a rebelião das massas e que nós convivemos com essa avalanche cotidiana da massificação, a tal ponto que eu me permiti, certa vez, definir com a educação como a tarefa de desmassificar a massa, já Kierkegaard antevia com uma clarividência impressionante. A reconstrução da existência passa necessariamente pelo estético, o ético ou religioso. O pesquisador multifacetado opera criteriosamente essas dimensões. Não se pode afirmar que essa existencialidade exclua a fé ou ignore Deus. Eles são protagonistas empenhados da cena existencial, sinalizadores do indivíduo. Distancia-se, isto sim, da Igreja Oficial dinamarquesa e das emanações autoritárias do espírito absoluto. Kierkegaard alcança uma compreensão pluriunívoca da existência, em qualquer caso, é um anti-idealista. Por um lado, Kierkegaard é descendente direto de Sócrates, particularmente no que concerne à maêutica socrática. Então, ele é descendente de Sócrates. Por outro lado, é dissidente de Hegel, mais precisamente da dialética absolutista. A interlocução com a maêutica socrática fortalece a ironia, do mesmo movimento em que ela enfraquece a prepotência do espírito absoluto. A ironia, que é um conceito básico da filosofia de Kierkegaard, ela se opõe à estrutura da metafísica hegemônica. Ela abre uma fresta e começa um processo de desconstrução do autoritarismo, do idealismo hegeliano. Particularmente, eu tenho dúvidas, é uma questão muito debatida, mas eu me inclino a imaginar que a dialética hegeliana teve um desfecho autoritário. A síntese é uma construção autoritária. Ela dissolve a tese e a antítese para chegar a um terceiro estágio que, no meu entender, no meu modesto entender, termina sendo um estágio de anulação
da vitalidade dos dois outros polos. Um filósofo recente, chamam ele até de filósofo pop, não sei se pode chamar alguém de filósofo pop, eu acho que essas duas palavras constituem uma contradição interna, que é Slavoj Zizek. Ele propõe a paralaxe. A paralaxe seria uma síntese, uma estrutura dialética sem síntese. Então, a paralaxe é tomada de uma figura da astronomia. Então, são dois corpos que trocam figurinhas diante do outro, mas nenhum absorve o outro e nem parte para a síntese. Fica no estágio da paralaxe. Então, seria, se pode falar assim, os ortodoxos achariam um absurdo, seria uma síntese aberta. A interlocução com a maêutica socrática fortalece a ironia, no mesmo momento em que ela enfraquece a prepotência do espírito absoluto, já vimos. É nessa corda bamba que se equilibra a livre reconstrução da existência. Kierkegaard trata com ironia o pensamento objetivo e jamais perdoa a inapetência irônica de Hegel. Ele criticava diretamente a impermeabilidade de Hegel para a ironia. A ironia vem a ser fator decisivo no processo de desconstrução das centralidades dialéticas. Ela abre o cadeado da síntese, alcançando, talvez, o que se pretendeu ser a dialética qualitativa. A ironia, mesmo até quando tragicizada, absorve o paradoxo e se aproxima de uma mediação mais matizada. Quando você absorve o paradoxo, você alcança uma mediação que não é a mediação clássica da metafísica, é uma mediação matizada. Vale lembrar ainda que a ironia, ao promover uma rachadura no edifício compacto do sistema hegeliano, ela vem a ser a primeira a contestar a coesão artificiosa da identidade. E não existe ironia absoluta. Kierkegaard não se faz de rogado. Aí há uma observação que vale a pena. Se fala muito nos países periféricos, nos países, hoje talvez se fale em BRICS, em a identidade nacional. Como se a identidade nacional fosse alguma coisa compacta, estável, não fosse alguma coisa que se constrói a cada minuto e está sujeito a uma série de parcerias e de permeabilidades. Há, portanto, uma primeira recusa da ideia absoluta de identidade. Søren Kierkegaard, vale insistir, jamais declarou, jamais deixou de ser sensível às contradições da existência. Sempre soube que ela não era um bloco monolítico, uniforme, imperturbável. E antes um vir a ser. Daí a dificuldade da sua obsessão, da sua absorção pelas leis do sistema. Como é que uma estrutura multiforme, polivalente, flexível, pode se submeter às leis do sistema? Está aí fundado a oposição radical de Kierkegaard à ideia de síntese absoluta. O homem, frente a frente com o desafio existencial, tem como tarefa de cada dia o encontro com a verdade, sob os auspícios da liberdade. A verdade, o caminho, a vida. Observe-se a agenda das filosofias da existência. A angústia é a perda no caminho da liberdade, é a pedra no caminho da liberdade.
A angústia é a pedra no caminho da liberdade. Recorram à imagem de Drummond, conhecida. A verdade, o desespero é a perda antecipada. O estado de desespero antecipa uma perda. O homem é o ser no mundo para a liberdade. O homem foi feito para ser livre. Todos esses níveis constitutivos do convívio com o outro aí se encontram. É preciso estar atento para esses letreiros não luminosos em um mundo entregue à angústia do finito. A angústia do finito. Esse é um dado que instiga a angústia e às vezes conduz ao desespero. É a perspectiva do finito. O paradoxo da existência consiste em enfrentar a vida, ou seja, a angústia, o desespero, e não simplesmente fugir ou desertar. Kierkegaard conhecia por dentro esse universo crispado. Personalidade complexa, ele se definia como bifronte, porque dizia, são palavras suas, com o rosto rio, com o outro choro. Fecha aspas. Desde Kierkegaard, a filosofia da existência, contornando as pressões essencialistas, vem sublinhando, o traço desprotegido, instável, provocador, contingente, que em boa parte nutre a chamada era da incerteza. Provavelmente aqui contém uma antecipação do que viria a ser a era da incerteza. Heidegger e Sartre não estão ausentes. Não foi possível supor que tanto o problema da intersubjetividade quanto da ética dialógica encontraria desdobramento na formulação heideggeriana da existência própria ou autêntica. São expressões de Heidegger, existência própria e autêntica. Martin Heidegger desloca o debate para o nível do ser, o grande esquecido pela história do Ocidente. Eu não sei se ele desloca, ou se o próprio da história do Ocidente seria conviver com o ser. Como, a partir da era socrática, segundo Nietzsche, houve um progressivo esquecimento do ser, chegou a hora de retirar esse tampão e voltar a se lembrar da peripécia do ser. A civilização dos entes marginaliza a cultura dos entes. A civilização dos entes marginaliza as culturas dos entes. Heidegger faz uma distinção entre ser e ente. O ente é o homem e as coisas. Essa relação também difícil de homens e coisas, nos quais, às vezes, o homem humaniza as coisas e, outra vez, ele é coisificado. Os marxistas, no meu entender, seguindo a linha hegeliana da síntese, se precipitaram e transferiram toda a responsabilidade para uma sociedade de classe. Achou que é a luta de classe que gera a alienação. Não participa dessa opinião nem Heidegger, nem Kierkegaard. Participa provavelmente um certo Sartre, o Sartre da crítica da razão dialética. Na carta sobre o humanismo, traduzida admiravelmente para o português pelo filósofo Emmanuel Carneiro Leão, Heidegger acentua as suas diferenças com Sartre. Sartre traz a questão para a contingência. Veja como Sartre se afasta do seu precursor Kierkegaard.
Ele traz para a contingência e responsabiliza diretamente o homem. O homem é o responsável por tudo. O homem é um produto da sua própria subjetividade. No seu famoso livro, um livro que foi muito debatido e polemizado na época do seu aparecimento, O Existencialismo é um Humanismo, Sartre é categórico e diz: a existência precede a essência. E se a existência precede a essência, o homem é inteiramente responsável pelos seus atos. O homem que elege é o mesmo que se elege. Em cada ato de uma eleição sua, você está se elegendo ou não se elegendo. Entre ele e a sua eleição se instala a barreira ou a ponte do nada. Esse conceito do nada é um pouco complicado, mas é um conceito fundamental na filosofia da existência. É através do nada que o ser em si vai para o ser para ser. No meio tem uma zona de nadificação, de neantização, que Sartre explora reflexivamente com muita produção. Sartre, portanto, foi um filósofo laico, e, ao contrário de Kierkegaard. Isso vale para os ensaios filosóficos de Sartre, mas como vale também para a obra literária do Sartre. Vale para as narrativas de Sartre, como vale para o teatro de Sartre. Eu tive a felicidade, ou a ingenuidade, não sei, nos anos de 1965, de criar, com alguns amigos, um grupo de teatro que se chamou Teatro de Repertório. Eu montei aqui no Largo da Carioca, no Teatro de Arena, a primeira peça do Sartre chamado Mortos sem Sepultura. É uma peça que fala da tortura, da repressão e da responsabilidade. Sartre insistia na tese de liberdade com responsabilidade. Essa peça eu pedi ao meu amigo Jorge Amado que traduzisse, porque nós precisávamos de um nome, era 1965, nenhum de nós era sequer conhecido. E Jorge fez essa tradução, nós montamos com a direção do saudoso Paulo Afonso Grisoli, e foi um sucesso total. Eu tive cuidado de gerar um esquema de marketing diferente. Então eu pedi aos nossos amigos que fizessem uma reunião caseira de 30 pessoas em cada apartamento. Me lembro que a Márcia Kubitschek, saudosa Márcia Kubitschek, fez uma na casa dela com 30 pessoas. Eu me encarregava de fazer a exposição do que significava aquela peça Mortos sem Sepultura de Sartre. E o Grisoli falava sobre a encenação brilhante que ele fez. Mas em todos os casos, seja no pensamento, seja na literatura, na narrativa, uma narrativa onde as fronteiras entre a narração e a poesia ficam bastante embaralhadas. Eu até hoje não consegui saber se o livro Le Mot, As Palavras de Sartre, é um livro de poesia ou um livro de memória. Porque, para mim, a poesia pode habitar em diferentes espaços. Ela não é propriedade exclusiva do poema. Às vezes, a poesia não se encontra no poema e pode se encontrar em outros espaços. Por exemplo, no Le Mot de Sartre, ali se encontra a poesia. Entretanto, em alguns poemas retumbantes, caudalosos, eu não encontraria a poesia. Os temas de Kierkegaard foram o pecado, a angústia, a ironia, o temor, o tremor, o desespero. A existência da essência. Pode parecer, e talvez seja, paradoxal. Søren Kierkegaard era um incessante embate
da existencialidade, incessante embate da existencialidade, na vida, no pensamento, na religião, no amor. Nada nele estava pronto, dado de antemão, acabado. Tudo nele se encontrava por fazer. Assim, ele construía e reconstruía a existência, repetindo sem passividade. Repetição, aliás, é o título de um livro dele. Repetição sem passividade. Mais que tudo, fonte de eternidade. Por isso, esse filósofo que pensou na sombra de Copenhague, quando ainda o sol não batia por aquelas áreas, é um filósofo próximo de nós. Ele fala da nossa existência, do desafio existencial de cada dia que nós experimentamos. Por isso, a nossa presidente teve muito boa ideia de reverenciar no seu 2º centenário de morte essa figura emblemática do Ocidente. Obrigado. Muito obrigada a Eduardo Portela por essa síntese incrível e dificílima desse filósofo do contraditório, das alternativas, das tensões, e que eu passo a palavra agora ao comentador e coordenador do ciclo, Marco Lucchesi, para fazer seus comentários. Senhora Presidente, sou obrigado a agradecer por me passar a palavra, mas devia odiá-la por isso. Fica muito difícil. Pois é, né, claro que sim. Eu pensava agora, antes das características específicas, né, que muito tomado pela beleza da síntese e daquilo que já conhecemos, mas que nos surpreende constantemente, de Eduardo Portela, que é essa capacidade poética de dizer sínteses absolutamente admiráveis. E eu me lembrava um pouco do professor, literalmente falando, do professor da nossa presidente, que foi Barthes. E Barthes, num livro maravilhoso, que eu acho que explica bastante, Eduardo Portela, nesse instante, não por uma via bartesiana, mas por Portela mesmo, quando Barthes se referia, por exemplo, a um estágio que está muito além daquilo que a gente pode considerar um ofício, uma postura profissional, mas que é uma idade mais ampla da sapiência, aquilo que dizia Barthes, e sabe muito bem do que se trata. Ou então, pensava também como elogiar pela emoção, uma emoção racional e sentida as palavras de Eduardo Portela, quando também num debate entre Umberto Eco e Richard Rorty, por exemplo, Rorty dizia uma coisa maravilhosa, dizia assim, que era um pouco bartesiano nesse caminho, como é bom, por exemplo, quando o poeta esquece que é um poeta. Como é ainda melhor quando o filósofo já não tem compromisso de fazer filosofia. E assim sucessivamente, no sentido de uma liberdade maior adquirida para além das fronteiras disciplinares, de guarda, de alfândega. Isso não nos surpreende na fala de Eduardo Portela. Já o conhecemos como esse princípio de saúde do pensamento, o convite para outras áreas, o estabelecimento de pontes leves, quase invisíveis, mas assim mesmo pontes. Então, não podia não deixar de registrar imediatamente esses dois aspectos de um conhecimento amplo, maior do que propriamente, como se queria alguns anos atrás, disciplinar ou científico. Graças a Deus, essas palavras hoje já não têm qualquer força necessária, mas era preciso responder esse aspecto. Algumas lembranças são absolutamente interessantíssimas aqui. Rouanet certamente falará sobre elas, Tarcísio, se quisesse, igualmente. Poderia, por exemplo, aproximar. Nesses princípios de saúde, a que eu acabo de fazer referência da própria atitude de Eduardo Portela, por exemplo, a lembrança, efetivamente, de um plano metafísico e também religioso que não limita a capacidade intelectual. Isso é muito importante que se lembre, às vezes, no Brasil, em que ainda uma espécie de selo positivista de péssima qualidade impede a comunicação. Kierkegaard é um exemplo muito grande disso, Nietzsche também, por outra forma, e poderíamos continuar citando. Esse é um primeiro princípio extremamente salutar, em que Kierkegaard e Sartre, por exemplo, não encontram grandes problemas na síntese que Eduardo Portela tece para a construção de um horizonte muito amplo.
Interessante também lembrar, e aqui há uma coincidência do pensamento de Portela com um polonês chamado Leslie Kołakowski, por exemplo, quando trata de um Descartes partido, quebrado ao meio. A partir de Descartes, inclusive, o Descartes da subjetividade, do Tratado de 1641, que ficou perdido, e um Descartes mecânico, que odeia animais, que pensa nos mecanismos, etc., que foi utilizado depois por vias distintas. Essa quebra digamos assim, da subjetividade em Descartes e a recuperação kierkegaardiana de Descartes faz uma família que, naturalmente, Padilha já sabe para onde vai, que tem Agostinho, não é? Que tem Kierkegaard igualmente, e outros muitos, mais ou menos, nessa linha. Por outro lado, Portela, estou só colocando aspectos da saúde do pensamento, não é? Na falta de outra expressão momentânea, não há uma doença do pensamento, mas há uma atividade do pensamento. Um outro aspecto importante, não podia deixar de ser outro, a partir da crítica de Jean Wahl a Hegel, ao sistema hegeliano, Portela chega a Zizek, não é? E traz de volta um aspecto muito interessante de um pensamento em construção, mas que já é uma etapa também trazida agora por Portela para criar esse jogo mais amplo de diálogo. Nesse jogo também, e eu quero assistir depois à palestra de Rouanet, vai entrar Adorno, e eu presumo que seja através da dialética negativa, por exemplo, imagino que seja assim, nessa desconstrução, que não deixa de ser desconstrução entre aspas, mas que Portela traz em relação a Zizek, mas também um amigo dele, não só Sartre, que Portela trouxe ao Brasil, mas também de um grande amigo de Portela, que é Gianni Vattimo, com um pensamento fraco. Enfim, dentro de uma área mais ampla desse princípio de construção, de diálogo e de destruição de barreiras. Para terminar, para não ficar muito grande, nem uma palestra paralela, porque eu não me permitiria fazê-lo por razões óbvias, é interessante lembrar que toda essa perspectiva kierkegaardiana, de alguma forma, ela já era um sentido na história da filosofia muito presente naqueles metafísicos de raça, por assim dizer, em muitas aspas, que de alguma forma tentavam estabelecer um fragmento mínimo possível, quase intangível da individualidade. Porque mesmo nas cargas sistemáticas da filosofia muito mais forte, e aqui Luís Paulo penso de novo em Tomás de Aquino como uma gramática desse pensamento, não é? A ideia do indivíduo era resgatada como indivíduo você, Luís Paulo, acadêmico Luís Paulo Horta, com tal cabelo, com tal postura de andar, um Luís Paulo que só existirá um para sempre e antes e depois, que era uma das angústias de Kierkegaard. Isso acabaria, na síntese tomista, era preciso que existisse essa pessoa. Os árabes trabalhavam numa perda do corpo, não é? Numa perda do corpo como uma espécie de falta de memória entre a forma e a matéria. Não é para aprofundar isso, mas é para mostrar, de novo, nesse princípio salutar trazido por Eduardo Portela, de que havia, e isso ele mostrou muito bem em relação a Sartre e a Heidegger no final da palestra, esse fato importante de uma metafísica dentro de si própria, nostálgica, de uma figura de individualidade que ela mesma, por incapacidade, por um olhar dirigido para outros endereços, ela própria não foi capaz de realizar isso só timidamente, como foi o caso de Tomás, em muita parte, mas a grande ligação sempre agostiniana dessa redescoberta ou do não sequestro da pessoa, e justamente Heidegger, que amava Agostinho de uma forma extremamente importante. Aí também um outro sistema salutar, lembrado por Portela, e já vou terminando, é o fato de que não há impedimento, não só entre a metafísica, a religião e a filosofia, por assim dizer, desde que não esteja a serviço de algo que não seja o pensamento na sua mais ampla liberdade, ou das suas convicções mais profundas. Mas também o diálogo interreligioso, que não atrapalha em momento algum, desde que a postura seja filosófica. Essa capacidade que Eduardo Portela, em todo o seu texto, falava de admirar o outro. Eu sempre gosto de lembrar de Portela um dos ensaios que, para mim, se tornaram, dentre outros ensaios, muito importantes, que é um ensaio que se chama justamente sobre o ensaio. Ele, Portela, que disse que passou uma vida inteira ensaiando, não fez peça nenhuma, Eduardo Portela. E aí podemos aplaudir essa não peça, porque a escolha de Kierkegaard não era uma escolha de mera gratuidade, mas representa, nessa mesa, nesse momento, para nós, que somos seus leitores, um compromisso de abertura
num país que muitas vezes prefere, dentro ou fora de sistemas acadêmicos e de relações pessoais, não apostar na abertura, mas apostar numa individualidade quebrada, que não olha para o outro e não pode pensar em alteridade, porque essa alteridade já estaria sequestrada. A belíssima palestra de Eduardo Portela vai se seguir na próxima conferência, senhora presidente, no dia 12 de março, às 5h30, nesse horário mesmo, com o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, com o título Kierkegaard e Adorno. Bem, no dia 14 de abril, quinta-feira, às 5h30, puxa vida, um negócio aqui muito interessante pelo Luiz Paulo organizado, com o convidado de Luiz Paulo, Manuel Corrêa do Lago, que será a homenagem ao bicentenário de Wagner. Mas eu já indaguei do Luiz Paulo de Verde, mas Luiz Paulo nunca esqueceria Verde, porque Luiz Paulo também sabe que Verde e Wagner, nesse princípio salutar, não são princípios excludentes. Queria dizer ainda uma última coisa, que, por iniciativa da nossa presidente, alguns dos senhores terão tido acesso, nós vamos sempre oferecer edições da Academia Brasileira de Letras, livros, revistas, aquilo que for possível e de acordo próximo, relativamente próximo com o tema, que é o que a nossa presidente, enfim, nos oferece como uma forma de diálogo dos amigos que acompanham essa casa há muitos anos, com a presença sempre galhada. Muito obrigado. Bom, muito obrigada pelos comentários enriquecedores e esclarecedores, enfim, pelo diálogo que Lucchesi trouxe ao Eduardo. Essas publicações que ele falou vão estar na saída, lá na mesa, lá na saída, e nós vamos sair daqui, cada um pensando em algumas das coisas que ouvimos aqui. Eu acho que eu guardo pelo menos 2, assim, para refletir mais. Essa inversão espelhada do cartesianismo, que deixa de ser o cogito ergo sum e passa a ser sum ergo cogito, quer dizer, porque eu existo, eu penso, né? Penso, portanto, existo. E é uma maneira interessante, desafiante de colocar essa questão. E outra coisa que eu também sei que vou sair daqui ruminando mentalmente é a observação de que ele descende de Sócrates e descende, né? Tem uma dissensão com Hegel. Essa questão de que nós nos localizamos também pela nossa filiação, pela nossa ascendência e, ao mesmo tempo, por aqueles com quem nós temos um embate ou de quem divergimos. Agradeço muito ao Eduardo ter me feito pensar nesses 2 aspectos e tenho certeza que cada um aqui da plateia vai pensando em outras coisas e essa conferência vai ficar conosco durante muito tempo ainda. Muito obrigada, então, e até a próxima terça-feira.